A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Toda semana você estará recebendo novos vídeos que servem de apoio e subsídio para as suas aulas na Escola Bíblica Dominical, amém? Na série EBD, Aulas em Vídeo, nós vamos estudar a lição de número 1, dando início ao terceiro trimestre de 2017 das lições bíblicas, que tem por título A Razão da Nossa Fé, Assim Cremos, Assim Vivemos. Trata-se de uma visão panorâmica das doutrinas bíblicas que nós vamos estudar nesse trimestre. A lição de número 1 tem por título Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. É a lição de número 1 dessa série de lições bíblicas sobre a razão da nossa fé. Vamos tomar por base o texto áureo da lição, que encontra-se na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Qual o conceito que as pessoas têm sobre a Bíblia? Você já ouviu o que as pessoas dizem sobre a Bíblia? As pessoas que não são evangélicas, o que é que as pessoas acham? Alguns crê, alguns não crê. Mas já ouvi pessoas dizerem assim sobre a Bíblia: a Bíblia é um livro antigo, antiquado, cheio de proibições e contradições, e que só é apreciado por aqueles que são fanáticos e religiosos. Outros não consideram que a Bíblia é um livro sagrado porque foi escrito pela mão do homem, e tudo que é produzido pelo homem é imperfeito, não é confiável. E assim, muitos tiram a conclusão de que a Bíblia ela não é um livro sagrado. Até mesmo no meio religioso, entre algumas denominações e algumas igrejas tradicionais, tem colocado a Bíblia de lado, porque muitos segmentos não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Uns crê que a Bíblia é um livro que a inspiração, tudo isso foi algo parcial. Outros colocam a igreja acima da Bíblia e assim as pessoas tiram várias conclusões sobre a Bíblia. Só que observando todos esses conceitos, podemos compreender uma coisa. A Bíblia ela é um livro que, quando você lê, você vai ter a primeira impressão de que a sua vida não condiz com a vontade de Deus, com aquilo que está sendo ensinado ali. E se você for se aprofundar mais nisso, você vai ter uma conclusão de que você é um pecador. E na sua condição de pecador, você vai ver a necessidade de perdão, de salvação, de justificação. E só nela você vai encontrar e saber que Jesus, ele é o único que pode libertar o homem do pecado. Mas muitas pessoas preferem ignorar, rejeitar a Bíblia, porque ela é um livro que reprova as obras do homem. Tudo que diz respeito às obras da carne, tudo aquilo que o homem acha bom, que não considera pecado, a Bíblia reprova as obras do homem. Por isso, para muitos é mais fácil rejeitar a Bíblia do que aceitá-la, porque muitos não querem deixar o adultério,
muitos não querem deixar a prostituição, muitos não querem deixar a sua vida que não condiz com a vontade de Deus. Então é melhor rejeitar do que aceitar que ela é a palavra de Deus. É uma forma de se enganar, porque não crê na palavra de Deus por conta das suas obras. Mas o que é a Bíblia? A gente vê que o conceito de algumas pessoas são assim. Mas o que é a Bíblia? Eu poderia falar aqui várias coisas interessantes sobre a Bíblia, mas eu quero trazer uma coisa diferente dentro desse novo trimestre, a forma de expor o assunto. O que é a Bíblia? Não tem informação melhor do que a própria Bíblia para dizer o que ela é. Tem um conceito no estudo da interpretação bíblica, da hermenêutica, que a Bíblia responde por ela mesma. Isso é uma forma de confirmação. Então vamos ver através da própria Bíblia o que é a Bíblia, ou seja, a palavra que nós consideramos sagrada e de Deus. Vamos iniciar apresentando alguns personagens da Bíblia, o que eles falaram sobre as Escrituras. Porque para nós que somos evangélicos, que somos crentes em Jesus, ou alguém considera-nos também como protestante, a Bíblia ela é um conjunto de livros que foi formada num período de 1500 anos, 1600 anos, foi escrito por vários homens em épocas e lugares diferentes, de culturas diferentes, e que nesse período que toda a Bíblia foi formada, há uma harmonia, há uma mensagem. Se fosse algo de homem, provavelmente ela não teria subsistido, como assim nós sabemos com relação a obras e literaturas antigas. Mas eu quero falar de personagens bíblicos que falaram sobre a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 homens, em lugares, em tempos diferentes, cultura diferente, mas que no final de todo esse período de 1600 anos, nós temos um exemplar que é chamado de Bíblia porque é uma coleção de livros. Aí é o conceito da palavra Bíblia, que vem de Bíblios. Mas o que é a Bíblia? Jesus, uma certa vez, lá em Mateus, capítulo 22, Mateus capítulo 22 e o versículo 29, veja o que ele disse a respeito das Escrituras. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ora, Jesus, ele repreendeu porque aqueles homens saduceus não conheciam as Escrituras, não compreendiam as Escrituras, e por este fato havia ali um desconhecimento com relação à obra de Deus, à vontade de Deus, os milagres que Deus realiza, tudo o que é oriundo, dispensado por Deus, por não conhecer as Escrituras, as pessoas não compreendem. E Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Quantas pessoas erram, pecam, porque não conhecem as Escrituras?
Quantas pessoas zombam das igrejas evangélicas, das pregações, dos testemunhos, dos milagres. Sabe por quê? Porque não conhece as Escrituras, não compreende as coisas de Deus. Porque Jesus ele deixa bem claro que a única fonte de informação onde nós podemos aprender e saber a vontade de Deus é as Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia. Então Jesus repreendeu aqueles que não conheciam, erram aqueles que não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. Então para Jesus era fundamental saber, conhecer e compreender as Escrituras, porque assim nós estamos também compreendendo as coisas de Deus. Veja como o texto é claro quando Jesus disse isso. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Outras ocasiões, Jesus ele falou muitas das vezes que o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Por quê? Tudo na vida de Jesus foi confirmado nas Escrituras. Então, logo, quem não conhecia as Escrituras não compreendia tudo aquilo que Jesus passou. Veja o que diz no texto de Marcos 14, 49. Marcos 14, 49. Veja o que Jesus disse. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, Jesus falando, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Ou seja, tudo aquilo que Jesus estava passando já foi predito nas Escrituras. Então é um erro não conhecer as Escrituras, porque não vamos saber a vontade de Deus, nem o plano de Deus na pessoa bendita de Jesus. Ainda em Lucas 24, versículos 27, diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Isso se referindo à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é o personagem principal, onde dá toda a ênfase às Escrituras. Ou seja, o que é a Bíblia? Ela é uma fonte de conhecimento, onde nós vamos saber a vontade de Deus, o plano de Deus para a vida da humanidade. Mas além de Jesus, houve outras pessoas na Bíblia que também falaram sobre as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos aqui o apóstolo Paulo, aquele homem que perseguiu a igreja, que teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Se tornou apóstolo dos gentios e pregou o evangelho em várias partes do mundo, fundando igrejas, pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele escreveu cerca de 13 cartas e ele falou o que sobre a Bíblia? Veja o que Paulo, o apóstolo, falou sobre a Bíblia. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, 2 Timóteo 3:16.
toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O apóstolo São Paulo, ele testificou aqui do que é a Bíblia. Jesus disse que é um erro não conhecê-la, porque ela é uma fonte de conhecimento onde nós vamos compreender a vontade de Deus, o seu plano salvífico em prol da humanidade. E Paulo diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, ou seja, ela é inspirada por Deus. Deus inspirou. Algumas pessoas acham que por a Bíblia ser escrita por mão de homens não tem valor, não tem importância. Ninguém questiona a teoria da evolução que o homem veio do macaco, mas questiona a autoridade da Bíblia, das Escrituras, porque Deus inspirou homens santos, para que dentro do seu conhecimento, dentro da sua cultura, ele escrevesse inspirado por Deus. Então toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, Paulo afirma que a Bíblia é inspirada por Deus. Não existe parte da Bíblia que é inspirada e outra não. Toda a Escritura é inspirada. Teólogos modernistas dizem que parte da Bíblia não é inspirada, que depois do capítulo 12 de Gênesis é que começa a história real, porque do capítulo 1 até o 12 tudo é coisa fantasiosa. Mas Paulo ele testifica que toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu não estou falando aqui que é eu que estou dizendo, que é um padre, que é um pastor ou um papa. Eu falei aqui de Jesus, eu falei aqui de Paulo. E ele afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ou seja, Deus soprou para que os homens escrevessem a palavra, a revelação escrita. Então, o que é a Bíblia? Para Paulo, é a palavra de Deus inspirada. Temos também Pedro. O apóstolo Pedro ele também falou sobre as Escrituras. Como nós lemos aqui no texto áureo da lição, tem o capítulo 1, versículo 21. Tem o versículo 20. Diz o seguinte. Veja o que Pedro disse sobre a Bíblia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Né? E completando com o texto áureo que nós lemos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então aqui nós podemos compreender que esse sopro de Deus, essa inspiração, foi uma obra do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo gerou no ventre de Maria o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, o Espírito Santo também inspirou homens para que revelasse a Escritura, a revelação de Deus escrita, a Bíblia. E por fim, o escritor da carta aos Hebreus, ele também testifica sobre a Bíblia, ele fala algo muito interessante e bonito na carta aos Hebreus,
no capítulo 4, versículo 12. Veja o que diz o escritor da carta aos Hebreus sobre a Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós podemos observar aqui que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É viva. É uma fonte de conhecimento de Deus, da sua vontade. É inspirada. Isso é o que é a Bíblia. Tem um vídeo que circula aí no YouTube, um padre falando sobre a Bíblia. Ele disse que a igreja está acima da Bíblia porque a Bíblia ela é uma expressão da fé cristã. Mas isso foi um padre que disse. Porque colocam a tradição, o dogma, a cultura acima da Bíblia. Mas nós cristãos, protestantes, cremos na Bíblia como palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Pode haver erro na Bíblia, pode haver de tradução, pode haver de impressão, mas a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, é inspirada, é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, ela está para nós acima da cultura, acima da tradição, acima da ciência. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela contém o pensamento e a vontade de Deus. Uma igreja que se preza, ela tem que andar seguindo as Escrituras. Uma igreja que não tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, ela não vence esse mundo, porque ela vai se identificar com o mundo. A Bíblia para o cristão é um manual. É o manual da vida cristã. Quem quer aprender a fazer a vontade de Deus, seguir os seus mandamentos, tem que andar na linha da palavra de Deus. Então a Bíblia está acima de todas as coisas para nós cristãos. É a nossa única regra de fé e prática. Amém? Essa é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos.